depois de beber um pouco de suco amarelo no Natal, comer, Tiagão, comeu bem? Dá para observar, né, família? Nossa Senhora, eu brinquei de comer nesse Natal. Agora, Tiagão, a pergunta que não quer calar. Tá fazendo muito calor em Queimados, Baixada Fluminense? Irmão do céu, esquece. É uma coisa assim que tá assustando. E sério, né, família? Tem uma galera aí passando mal, porque tá surreal. Tá surreal. Eu tava vendo acho que no RJ agora, teve uma galera aí que buscou atendimento por causa do calor. Então é uma coisa assim de realmente que tá assustando. Deus que me livre. Mas é isso aí, Tiagão. Tá aqui nessa sexta-feira, boa tarde, desculpa, tá? Não apareci aqui no vídeo das 7, é que o Thiagão tá caminhando ainda, tá buscando o ritmo, basicamente um final de temporada, tristeza, né, do Vasco na Copa do Brasil, muito triste, esse calor também, mas o Thiagão tá aqui e promete voltar pouco a pouco aí com a nossa rotina de vídeos e trocando aquela ideia com vocês. Mas nessa sexta-feira, boa tarde, o Thiagão tá por aqui para falar muitas coisas aqui, né? E algumas delas, não sei, será que são interessantes para o nosso Vascão? Eu fico assim, né? O presidente do Flamengo aí, né? Ele tira uma onda, ele fala merda pra caramba, inclusive atacou aí, né, uma jornalista do Sport TV, falando que ela tem um narigão. Cara, na minha época, assim, família, se você observar bem aqui o rosto do Thiagão, de longe, eu acho que eu tô na média, né? Mesmo calvo, eu tô na média. Um 5, dá pra dar um 5 pro Thiagão? De perto, 2,5, 3,5. Então assim, como é que o Thiagão vai falar de alguém? Você entende como é que eu vou atacar alguém, fisicamente falando? Se é isso, você é aquilo. O cara com aquela carranca, né, feio, ele vai atacar a jornalista. É isso. Claro, ela falando ali alguma coisa do Flamengo e tal, mas atacar física não pode, rei. Tem que ter bom senso, show. Além de insuportável, tu tem que ter bom senso. Olha a tua cara, tem muito feio, mas muito feio. E aí, Thiagão, você quer chegar aonde? Tá calor aqui também pra mim. Eu quero chegar, família, porque, né, tem flamenguistas, jornalista e até torcedores, né, já, basicamente, o troço nem saiu, não aconteceu, surgiu essa informação aí ontem, né, já estão preocupados. Não pode, que é isso, não pode acontecer, é uma vergonha, não sei o quê, né? O filho do Lamáquia comprar a SAF do Vasco, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E claro, o mercado da bola, né? Porque a gente tem aqui mais um jornalista falando também que o Vasco está próximo de contratar um jogador que, em relação à torcida, teria 100% de aprovação. Se trata de um camisa 8. Né? E muito mais, família. Vamos falar muita coisa aqui nesse vídeo. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão. Se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E não esquece também aqui da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, poxa, a torcida do Vasco é demais, cara. Nos últimos dias, né, a galera comprou umas camisas do Vasco aqui nos links. E depois disso tudo, né, que aconteceu, pra você ver. Mas, de repente, você olhou aqui os links que eu separei, os produtos que eu separei, e você, não, Thiago, eu não vou comprar isso agora, mas eu quero uma televisão. E eu vi o preço muito bom lá no Mercado Livre. Só clica aqui no meu link. Vai te direcionar, né, através da camisa, do boné, de um suplemento, de um tênis. Você não vai comprar isso. Você vai na barra de pesquisa, vai botar a sua TV, o seu celular, o seu videogame, vai lá e compra. Por ter, né, entrado no Mercado Livre através do nosso link, e assim, tá, família, na Shopee, na Netshoes e na Magalu, você vai estar dando uma moral pro Thiagão. Thiagão, mas eu vou pagar 5, 10, R$1 a mais para te dar essa moral? Família, nada. É uma parceria do YouTube com esses sites, plataformas, então você não vai pagar R$1 a mais do produto que você vai comprar. Você só vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e começar com essa daqui, família. Ó, Joel Silva. O Vasco tem negociação em andamento com uma Bet e com um banco para ser o novo patrocinador master do clube. Tem aqui também, ó, negociação entre Vasco e 01 para o patrocínio master caminha a passos largos. Essa daqui é uma informação do Fábio Azevedo. Vamos aguardar, né, e torcer para que o Vasco possa acertar com esse patrocinador, que possa realmente aumentar bastante aí os valores em relação à Betfair. Claro, é aquilo, né, família? A gente perdeu... Eu sei que tudo que eu falo aqui no canal acaba me levando ao caminho, né, do dia 21, aquele domingo, às 6 horas. Porque seria, né, uma condição também para o Vasco melhorar nesse sentido também. Imagina você na Libertadores, com a moral do título. Então, na mesa de negociação, entra isso também, para melhorar, né, os valores para um patrocinador master.
Pois bem, infelizmente não aconteceu, mas eu acho que a ideia, né, quando o Vasco encerrou com a Betfair, é aumentar o valor que era de 70 milhões, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Vamos falar sobre mercado da bola, e eu quero ler aqui com vocês essa informação do Bruno Murito para a gente começar a trocar uma ideia. Vamos lá, ó. O Departamento de Futebol entende que Cauã Barros e Thiago Mendes estão consolidados na posição e pretendem contratar uma outra opção para acirrar a concorrência na posição. O técnico Fernando Diniz pediu um jogador que tenha boa qualidade técnica e que consiga atuar de uma área a outra. Perfeito, isso aqui tem que acontecer mesmo. Carência detectada pelo treinador durante a temporada. A permanência do volante Hugo Moura está sendo avaliada pelo clube. Se o Hugo Moura ficar, realmente é constrangedor, tá? É constrangedor para o Pedrinho, para a comissão técnica, o clube como um todo. Não dá para esse cara ficar, família, de forma nenhuma, né? O que ele fez ali contra o Galo, aquilo ali é absurdo, tá? E olha que eu sou um cara que, se você pegar o meu vídeo de pós-jogo contra o Fortaleza, eu não xinguei o Hugo Moura, porque assim, ele é meio 22 nessas entradas dele, né? Mas ali eu achei que o pé não foi tão assim e tal, eu passei um pano aqui pra ele. Agora, nesse lance do Galo, claramente foi por querer. Claramente, já era muito difícil, tá? Já era muito difícil o Vasco conseguir um resultado positivo, até com o Hugo Moura jogando, né? O Vasco completo ali. Mas o cara jogou tudo pro alto. Qualquer possibilidade que o Vasco tinha ali de empatar, pelo menos, ele acabou com tudo. O Vasco poderia hoje até estar fora da Sul-Americana por um ato irresponsável desse cidadão. Esse cidadão vai ficar no Vasco? Não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento. E olha que aqui está um cara que sempre falou do Hugo Moura no sentido dessa temporada. Ele vai jogar lá no início do ano. O Vasco não vai sustentar com esse quarteto. Em vários momentos defendia aqui Hugo Moura e Barros juntos. Até para a sequência da Copa do Brasil na semifinal, antes do Thiago Mendes aparecer, a cabeça de área, antes desse ato irresponsável dele, Hugo Moura e Barros. E aí o cara faz uma coisa... Não pode ficar. Não pode ficar. Realmente, na minha visão, ele e o David, e entre outros jogadores, tecnicamente falando, que tem que sair, o Hugo Moura e o David, falei certo, né? O Hugo Moura e o David foram irresponsáveis, para não dizer outra coisa. Um contra o Bahia e o outro contra o Galo. Não dá para ficar, Pedrinho, não dá para ficar. E você sabe disso. E aí, família, em relação a essa função aqui de um volante que possa ajudar defensivamente, encostar na frente, eu sempre falei isso aqui com vocês do Paulinho, né? Falei, família, se o Paulinho tivesse bem, o Paulinho ia jogar. Seria titular. Porque ele ajudava muito na marcação em 23 e encostava na frente. Né? Você lembra o primeiro gol do Verratti? A maneira que acontece? É o Paulinho arrancando, vindo lá de trás, elemento de surpresa, toca pro Peck, né? Consegue achar o Peck assim, o Peck faz o cruzamento e o Verratti dentro da área. Isso não acontece realmente esse ano no Vasco, não aconteceu. O Vasco não tem esse jogador que conduz a bola, que vem, abre espaço. Ele saiu de uma marcação, saiu de uma linha defensiva, ou de um jogador, então vai vir um outro para abrir espaço, né? Ele vindo de trás, isso não acontece no Vasco. Então o Vasco realmente precisa de um jogador com esse perfil, com esse estilo aí, eu concordo plenamente. A gente vai conversar sobre isso novamente aqui, destacando essa informação do camisa 8, família. Mas só para pontuar aqui com vocês, né, que o Vasco também demonstrou interesse no Breno Lopes, mas me parece que o Vitória, né, está muito próximo de contratar esse jogador. No nosso vídeo de ontem, eu peguei aqui um corte de um programa lá do Ceará, dizendo que o Fortaleza trabalha com a ideia de vender o Breno Lopes na casa dos 20 milhões. Essa matéria aqui está pontuando que o Vitória está, né, acertando, está próximo de um acerto, um valor em torno dos 10 milhões. Futebol tá muito caro, né? Muito caro mesmo. É até assim, um jogador que eu venho falando com vocês que para compor elenco, para ficar no banco, eu acho sim que seria interessante. Não é o jogador dos meus sonhos. Sei que erra muito na tomada de decisão, mas tem saúde, tá? Tem saúde, é esse jogador de atacar a última linha. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que o Fortaleza ganha, cara, o Breno Lopes deu muito trabalho para a zaga do Flamengo. Muito por essa velocidade que ele tem, né, por puxar contra-ataques. E assim o Vasco tem uma carência nesse sentido desses jogadores. Né? Ali na final da Copa do Brasil faltou esse jogador com esse perfil, com essa força física, para pressionar, para dividir as bolas, né, para puxar contra-ataques. Eu tava vendo, né, um corte agora apareceu para mim aqui, né, daquele mala sem alça do Ranieri, falando do Andrés Gomes. Né? Ele até brinca, caramba, esse moleque corre muito, ele não cansa. Falou lá no podcast, eu não tinha visto isso. E a gente precisa desse perfil, cara. A gente precisa de mais saúde na frente, de jogadores com mais tesão. Né? O mesmo perfil aí do Andrés Gomes. O Breno Lopes é um cara que se aproxima, né, desse perfil, na minha opinião. É um jogador até cobiçado nesse momento, né? Vitória, São Paulo, entre outros clubes. Vamos ver também o que o Vasco vai acontecer aqui em relação a esse jogador, família. E aí, só para pontuar aqui com vocês uma questão, né, que é difícil hoje em dia, né, o futebol e essa oportunidade que o Vasco perdeu aí de ganhar a Copa do Brasil, né, porque o Palmeiras, estou mostrando aí para vocês, parece que deu uma pernada, né, deu um chapéu no Flucê em relação ao volante Marlon Freitas, né, que quase jogou no Vasco, né, e ele mesmo disse isso no ano passado. Cara, jogador de 30 anos, o Palmeiras vai pagar 32 milhões. 32 milhões.
É difícil, família. É difícil, não é fácil fazer futebol. 32 milhões no Marlon Freitas. Jogador que tá com 30 anos. Esquece, né, revenda, vender futuramente. Esquece. 32 milhões. É claro, com a ideia ali de ajudar, né, e conquistar os títulos, né? Mas eu tô mostrando aqui só pra vocês que, cara, é muito difícil fazer futebol, não é fácil. Por isso que a gente precisa de recursos, por isso que a gente precisa de papel colorido pra ter um time realmente competitivo e continuar nessa pegada aí de estar sempre chegando. Isso é muito importante, eu vou destacar isso aqui com vocês também. Família, GE também aqui, essa informação que o Vasco, claro, né, na figura do Admar, vem mapeando o mercado em relação a jovens jogadores, né, do mercado sul-americano, mas também está olhando para a Série A e Série B. E esses dois nomes aqui o GE confirmou novamente, que é o caso do zagueiro William Carvalho, né, que pertence ao Ceará, e do volante Pierre. Né? Do Pierre a gente já trocou uma ideia aqui, eu não sei o que o Vasco vai fazer em relação ao Fortaleza, porque o Fortaleza vai comprar, né, vai exercer a cláusula e vai comprar ele da Tombense por 4 milhões, eu acho, 70% do passe do jogador. E o William Carvalho, um tempo atrás eu vi o presidente falando que ele só sai, né, se for interessante para o Ceará. Então, para você ver, né, a gente está falando aqui de dois jogadores que muita gente vai comentar aí. Thiago, pelo amor de Deus, o Vasco precisa de jogador grande, de jogador isso, de jogador aquilo, e vai, né, tentar Pierre, vai tentar o William Carvalho, para você ver. Para contratar esses jogadores, haja papel colorido, para você ver como é que tá a situação. Assim, família, falando tecnicamente aqui desses jogadores, são dois jogadores que eu entendo que são boas apostas, tá? Apostas, né? É difícil você cravar em relação a isso. É difícil quando você fala de um grande nome, imagina de um jogador, né, como o William Carvalho, com todo respeito ao Ceará, que faz uma festa bonita, né, a torcida que apoia, que lota, assim como a do Fortaleza, mas, né, a gente está falando de um gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco, e o jogador pode sentir a pressão de jogar aqui, né? Mas são jogadores que, na minha visão, mostraram recurso nessa temporada, né, família? E aí, para finalizar o nosso vídeo, para continuar e finalizar aqui o assunto mercado da bola, eu comentei com vocês em um dos nossos vídeos, né, que foi até uma apuração do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que o Vasco estaria próximo de contratar um jogador com 100% de aprovação da torcida. A galera está cravando, batendo na mesa, a torcida vai aprovar 100%, que é um grande jogador, muita qualidade técnica. E aí o Flávio Dias vem com essa aí também, estou mostrando para vocês uma postagem do CRVG News BR, dizendo também que o Vasco está próximo de contratar um camisa 8 que teria enorme aprovação da torcida e que chegaria para parar aeroporto. Olha, né, e bate, né, com o que a gente leu aqui do GE sobre o Fernando Diniz pedir um camisa 8, que eu concordo, né, a família vascaína. Eu sempre falei aqui com vocês, né, que o ponto fraco do Vasco em relação, assim, essa questão da saúde, da força, né, passa também pelo meio campo, porque você tem um jogador como o Felipe Coutinho, fisicamente, né, e aí você tem o Thiago Mendes, que mostrou muita qualidade, postura. Gostei muito da personalidade nesse jogo, mas também tem uma dificuldade física. Então são dois jogadores no setor de meio campo que o Vasco perde, nesse sentido das divididas, né? De pressionar, de ganhar aqueles 3, 5 segundos que eu falo com vocês. Então chegando um jogador desse nível, e se Deus quiser com saúde, né? Tem que ter saúde. E se for o perfil de, tecnicamente falando, maravilhoso, mas sem saúde, é difícil, né? É difícil. Né, vai agregar, espero que sim, né? Mas eu quero ver mais saúde no Vasco, família. Essa é a minha ideia, tá? Eu quero ver um time mais com vontade, com velocidade, pressionando o adversário, sabe? Dividindo cada espaço do campo. Eu acho que isso aumenta as nossas chances de não passar vexames. E aí eu digo, essa sequência de derrotas que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro, placares como, sei lá, Porto Caboclo, perder pro Vitória com um jogador a menos, entre outros, né? Entre outros jogos aí, resultados que o Vasco construiu com esse grupo de jogadores aí, na minha visão, principal, assim falando, falta de saúde. Falta saúde pro Vasco. Falta força, falta velocidade, falta intensidade em vários momentos da temporada e o Vasco tem que ter esse olhar aí, na minha opinião. Mas espero, família, espero que o Léo esteja certo, a apuração aqui do Chile 500 dias também, porque um grande jogador com recurso, com qualidade, aí não tem essa, né? O Thiagão e vocês, né, vão gostar e claro que a gente quer ter um time competitivo no ano que vem e passa, claro, por jogadores com recurso, né, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e antes de falar sobre a venda, que é a possível venda da SAF do Vasco, eu queria destacar aqui, né, eu acho que são bastidores, né? Eu não tô vendo assim, ó, eu vi esse vídeo através aqui do Brown, né? Que é torcedor do Botafogo e ele grava esses vídeos aí de futebol de um modo geral, né? E aí ele destacou aqui uma fala do Dorival, antes da partida do segundo jogo, que o Dorival fala assim, ó, eles têm 12 jogadores que nunca jogaram final, eles vão sentir. Família, e aí a questão do investimento, né? Que a gente tá falando aqui, isso passa, claro, por grandes jogadores, investimento na estrutura,
né, e também essa ideia de você se manter competindo, né, chegando nas fases decisivas, nos pontos corridos, estando numa situação que cada jogo, e claro, né, tô falando uma situação positiva, brigando pela Libertadores, brigando pelo G4, brigando pelo título, isso é importante, né? A cada jogo uma decisão, mas você bem colocado, não brigando por jogos decisivos na parte de baixo. A gente está na Sul-Americana no ano que vem, tem que chegar, Copa do Brasil chegar novamente, porque isso vai criando casca, né? Isso realmente ali o Dorival falou, pesa. Por exemplo, o BH sentiu muito. Nunca jogou uma final, né? O PH sentiu demais. E aí, em comparação a outros jogadores como o Andrés Gomes, né, novo, 23 anos, não sentiu. Então isso passa, né, também de jogador para jogador, mas realmente isso o Vasco precisa. É aquela situação que eu falo com vocês, de uma cultura, né, que o Vasco precisa estabelecer novamente, de sempre estar brigando, competindo. Jogadores que, 12 jogos, perdeu 4 vitórias consecutivas e depois relaxa. Não pode acontecer isso de forma nenhuma, né, família vascaína. Então, a questão de investir e tudo mais, estrutura, jogadores qualificados, é muito importante nesse sentido. Então, vamos lá, família. Vou ler aqui algumas matérias em relação a essa possibilidade do filho do Lamáquia comprar a SAF do Vasco. Primeiro, ESPN, ó. O empresário Marcos Faria Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, né, dono da Crefisa, negocia e pode comprar a SAF do Vasco. A informação foi divulgada inicialmente por Lucas Pedrosa e confirmada pela ESPN. O novo interessado na compra da SAF tem 47 anos e também é filho de uma das herdeiras do banqueiro Aloísio de Andrade Faria. O Vasco vendeu a SAF em 2022 para, vale nem a pena falar, o futebol saiu das mãos da empresa por meio da justiça no meio de 24 e não houve outra venda desde então. José Lamáquia, pai de Marcos, tem boa relação com Pedrinho e atual presidente do clube. A Crefisa, da qual é dono, foi entre 2015 e 2025 a principal patrocinadora do Palmeiras. E aqui, família, a informação do Pedrosa, tá? A tendência é que Marco Lamáquia assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas, comunicando a intenção de compra da SAF. Ele quer realmente comprar o futebol do Vasco, com injeção de dinheiro prevista pela entrada do novo investidor. É provável que a partir de 2026, o nível de investimento no time de futebol e na estrutura do clube já tenha um impacto imediato. A venda está mais próxima do que nunca, família. Tá aqui também alguns pontos, né? Um ponto central em toda essa negociação, é claro, o aporte inicial precisa ser destinado para transformar a estrutura do Vasco. O objetivo deve ser montar o melhor CT da América do Sul e um dos melhores do mundo, mudando de vez a imagem de um clube precário. Tá aí, família? E tem outras coisas aqui, né? Deixa eu passar para vocês, antes de comentar um pouco sobre isso, né? Os flamenguistas já... Olha só. Gente, isso aqui tem que ser proibido pela CBF, tá? A mulher do dono da Crefisa manda no Palmeiras. O filho do dono vai comprar a SAF do Vasco. Mas aí, se precisar de um jogo que dependa de um dos dois, o outro vai favorecer, vai entregar. Não tem lógica. Isso é contra a lisura do campeonato, irmão. Tá com medo do Vasco? Medo de quê? O que eles vão gastar em 5 anos, o Flamengo ganha 1 ano. Tu acha que isso aqui vai ser 2 bilhões limpinho pro Vasco? Vai pagar dívida, vai fazer outras coisas, tem investimento. É o que o Flamengo lucra em 1 ano. Então, medo nenhum, terror nenhum. Vasco negocia a venda da SAF para o filho do dono da Crefisa. O possível comprador é Marcos Faria. Ele é filho do José Lamáquia, dono da Crefisa e marido da Leila. Olha só, correto. Falando que ele é herdeiro do Banco Real. E aqui, discute-se um investimento de mais de 2 bilhões nos próximos 5 anos. O empresário compra de 70% a 90% da SAF do Vasco. O resto fica com a associação. Marcos entende que o Vasco é uma potência, né, mundial. Não, o Vasco é um clube grande do Brasil, né? Tá ganhando nada nos últimos anos, mas a torcida grande. O problema não é o cara. O problema é que, como é que a Leila manda no Palmeiras e o filho do cara manda no Vasco? Como assim, mano? Não, tá errado esse bagulho aí. Então aqui, família, o Renato Maurício Prado, né? Uma mesma família, dona de 2 clubes, que disputam os mesmos campeonatos. Pode isso, Arnaldo? Os caras estão, né? Poxa, a gente não liga pro Vasco, a gente não fala do Vasco. Eu tô vendo, faz sentido. Porque, né, quando a Betano patrocina o Flamengo, e assim, né, eu acho que é o maior valor da história, né,
do clube e a Betano patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, aí não tem nada de errado, né? Tem nada de errado. Como o Eurico falava há muito tempo atrás, né? Como é que pode um campeonato de pontos corridos em que o Vasco tem que jogar 3, na ocasião, né? 3 partidas que seriam em casa, fora de casa, porque agora o Botafogo tem o Nilton Santos, o Engenhão. Mas mesmo assim acontece isso ainda, né? O Vasco tem que jogar as suas partidas como mandante na casa do Flamengo e na casa do Fluminense. Mas aí você tá sendo incoerente, porque agora na final da Copa do Brasil o Vasco levou o jogo pro Maracanã. Não, se você não é o Lloyd Augusto, se você não é 22, você tem um entendimento que a gente tá falando do adversário. O Corinthians joga quantas partidas no Maracanã? 3? 2 partidas no ano? É isso que a gente está falando. Então, quando a gente encara um Flamengo e um Fluminense no Maracanã, os dois times fazem 50, 60 jogos no Maracanã no ano, 40 jogos no Maracanã, existe uma diferença gritante, né? O 22 que pensou em comentar isso aqui, mas o Thiagão antecipou na jogada e está falando isso com vocês. Então, nada disso a galera comenta. O Maracanã é a casa do Vasco também. Pode ser da torcida, mas no campo, claro que tem diferença. Claro que tem diferença. Mas é isso, né, família? Assim, eu prometo assim pra vocês que é a última vez, tá? É a primeira e a última vez que eu vou falar em relação a isso aqui no canal, porque eu não gosto de ficar tocando muito nesse assunto de SAF e eu nem crio, tá? Tanta expectativa assim, porque eu entendo que, cara, mas vai investir 2 bilhões, isso, aquilo, família. A gente tem que entender que tem que ter trabalho, né? Tem que ter trabalho, tem que ter seriedade, tem que ter uma boa estrutura, uma equipe capacitada, porque é aquilo que eu falo com vocês, futebol não é fácil. Eu estava até falando isso ontem na resenha lá na minha família, na família da minha mãe. O tio meu lá é flamenguista, né, botafoguense, né? Eu falei, citei o exemplo do Atlético, cara. Citei o exemplo do Atlético. Tu acha que o Rubens Menin, essa galera lá, não sabe fazer gestão? Olha os empreendimentos desses caras aí, mano. Muito dinheiro, muito recurso, Itatiaia, não sei o que, banco não sei o que, MRV e pá, por aí vai. Muito papel e tá tendo dificuldade aí, vai vender ações, vai pegar empréstimo, tem que fazer isso, né? Os resultados não chegaram e foi em altos investimentos e a conta não fecha. Você entende? Então não cria uma expectativa, nossa, caramba, vai vender. Não, lá atrás eu já falava com vocês e reclamo do papel dos jornalistas do Vasco muito sobre isso. A galera até não gosta aqui que eu falo isso, Thiago, não é o momento disso, mas erraram muito com você e com os vascaínos. A galera que tem, né, credibilidade, que utilizou a imagem para validar toda essa merda que aconteceu no Vasco, que é o caso do próprio Lucas Pedrosa, é o caso do Chile 500 Dias, Fábio Azevedo também fez isso, né? Não, vai ter muito dinheiro, é isso, os caras estão com a ideia de pá no nosso, né? Nem vou falar isso aqui, espírito natalino ainda, né? Então, assim, eu não crio essa expectativa. Agora é aquilo que eu falo pra vocês. Acredito muito mais na condição, nas intenções do Pedrinho, de buscar um investidor que possa realmente tratar o Vasco da maneira que merece, do que na última gestão que passou pelo Vasco. Eu sei que há um debate ainda, né, entre os vascaínos, vende ou não vende, o Vasco tem a capacidade de andar com as próprias pernas. Cara, mas eu acho assim, o Vasco e o vascaíno, eu falo muito assim com a cabeça do torcedor, tá? Porque o meu sentimento, eu acho que é da grande maioria, sabe? É da grande maioria. Pode ser que o que eu tô falando seja errado para o futuro, só que o vascaíno, ele quer o presente. Ele quer o amanhã. E esse amanhã precisa chegar o mais rápido possível. Tô falando de amanhã mesmo, hoje é sábado. Ele tem pressa, ele quer gritar, é campeão, ele quer viver bons momentos. Então, qualquer um que chegue com um papo de, e aí, a longo prazo, isso e aquilo. Eu não estou dizendo, né, por mais que o Pedrosa está falando aqui, que os investimentos, né, vão chegar o mais rápido possível, de forma imediata, né, e que isso, né, vai logo impactar em resultados esportivos, né? Futebol tem disso também. Pode acontecer os investimentos, o Vasco pode contratar bons nomes e a coisa não funcionar, a coisa não fluir. Futebol tem disso, sabe muito bem. Palmeiras investiu 700, 800 milhões, sei lá, e não ganhou nada. Nada. Futebol tem disso. Mas eu entendo que o vascaíno, ele precisa, né, ter uma esperança... Cara, como é que eu posso falar? Uma esperança é exatamente isso, que ele possa acreditar que vai ter resultado a curto prazo. A curto prazo. E aí vai ser também uma força importante, né, em questão de camisa, de sócio-torcedor, de tudo que a torcida do Vasco pode contribuir nesse processo. Mas a gente precisa de alguma coisa, né? O Pedrinho, eu acho que deu, né, de uma maneira que talvez não seja ali da forma que a maioria da torcida gostaria, nesse processo, né, de ser acelerado, de ser o mais rápido possível, mas o vascaíno, né, conseguiu competir, pelo menos nos últimos 2 anos. E isso, família, eu acho que é um exemplo positivo. Qual é o exemplo, Thiagão? Trabalhar o Vasco de uma forma séria, trabalhar com o Vasco de uma forma respeitosa, com carinho, com os profissionais, com os funcionários, né, falando a verdade para o torcedor. Nesse processo aconteceu e vai acontecer erros, é claro que sim. É claro que vai.
vai ter decisões que a gente vai confrontar, que a gente não vai gostar, mas, poxa, é muito claro, na minha visão, que nos últimos 2 anos, após a entrada de um cara vascaíno e que tem sim respeito pelo clube, o Vasco bate numa semifinal, o Vasco bate numa final. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Então, se esse investidor, o Marco Lamáquia, né, tem a intenção de comprar a SAF do Vasco, e o Pedrinho entende que vai ser um investidor para realmente potencializar, acelerar esse processo de reestruturação e de competir nos gramados, família, eu acho que a maioria da torcida do Vasco, ela vai apoiar, ela vai gostar, porque o sentimento é esse. O vascaíno precisa gritar, é campeão. O vascaíno precisa, né, ter isso novamente, teve esse ano, bateu na porta, mas a gente quer entender o processo para não ter aquele, né, sentimento que muitos estão tendo, né? Quando isso vai acontecer de novo? Quando vai aparecer essa possibilidade de novo? Porque caiu o nosso rival, caiu o Palmeiras, o Cruzeiro também que tem um bom time caiu e o Vasco caiu contra um time que é limitado, como o nosso. Então a nossa chance, cara, desse ano, talvez não apareça novamente essa oportunidade de um time limitado encarar um outro time limitado, né? Porque, por exemplo, no ano passado, a gente ia encarar se passa do Galo, o nosso rival aqui, com um time infinitamente melhor tecnicamente falando. Mas, afinal, tudo pode acontecer, mas era muito mais difícil do que conseguir vencer o Corinthians. Então, nesse processo de investimento, de qualificar, de estrutura, você se coloca numa condição de não pensar assim, né? De falar, caramba, agora sim eu tenho a possibilidade de viver isso em 26, em 27, em 28, independente do adversário, né, é sobre nós, não é sobre eles. Né? Eu acho que é isso que o torcedor do Vasco pensa, mas pé no chão, né, família? Pé no chão, não dá pra gente ficar, nossa, não, tem que ser pé no chão e ver o trabalho passo a passo que vai acontecer. Não dá pra gente ficar exaltando uma coisa como muitos fizeram com a 777 e olha a merda que deu. Né? Isso é um exemplo que a gente tem que olhar de perto. Fui!